Histologia do sistema respiratório em peixes. Chamamos de peixe alguns grupos basais de invertebrados. Neles encontramos 6 grupos viventes. O primeiro deles podemos chamar de Myxiniformes, que englobam as feiticeiras, apresentam corpo alongado e sem escamas e com câmara branquial. O segundo deles são os Pteromyzontiformes, que englobam lampreias e ectoparasitas de peixes. Apresentam 7 pares de câmaras branquiais e arcos branquiais. Ventilação branquial intermitente, diferente do fluxo contínuo, que a água entra pela boca e sai pelas aberturas branquiais. Como são parasitas que se fixam por sucção pela boca, a água entra e sai pelas fendas branquiais. Agora, veremos os peixes com maxilas, que estão dentro do grupo Gnatostomata. Os condrictes, grupo dos tubarões, raias e quimeras, apresentam maxilas formadas pelo arco branquial, que dão suporte às brânquias, constituídos ambos da crista neural. A evolução das maxilas provavelmente se deu por proporcionar um incremento na ventilação branquial, melhorando assim a ventilação das brânquias. A partir de agora, veremos os peixes com ossificação endocondral, que estão no grupo dos Osteichthys. Os Actinopterigi são a maioria dos peixes atuais. Eles apresentam brânquias e maxilas especializadas. A bexiga natatória pode aparecer em 2 condições. Fisóstomo, quando é ligada ao esôfago por um ducto, chamado ducto pneumático. Se o peixe precisar de ar, ele irá até a superfície e o engole. Ou fisóclisto, quando não existe conexão. A bexiga é enchida e esvaziada por meio da ação de glândulas. Assim, o animal não precisa subir até a superfície para pegar ar. Sarcopterigi é o grupo dos peixes com nadadeiras lobadas. Dentro desse grupo encontramos os selacanthos, os coanatas e os dipinóis. Os selacanthos é um grupo de peixes chamados de fóssil vífero, por conservarem características comuns a de tretápodes e terem bexiga natatória contendo gordura. Dipinói é o grupo dos peixes pulmonados. Esses peixes tiveram sua bexiga natatória diferenciada em um pulmão alveolado. Neste trabalho, focaremos na histologia do tecido respiratório de peixes Actinopterigi, fazendo uma generalização para os grupos contidos neste clado. A brânquia é um órgão respiratório e osmorregulatório, localizado na câmara branquial. Para visualizar este órgão, é preciso levantar o opérculo, uma tampa óssea protetora situada próxima à cabeça dos peixes. As brânquias são compostas por arcos branquiais, de onde saem os filamentos branquiais. Cada filamento possui várias superfícies respiratórias, que são chamadas de lamélulas, regiões altamente vascularizadas. Em geral, no processo respiratório desses animais, os opérculos se fecham e a cavidade bucal se expande, o que permite a entrada de água pela boca. Ao mesmo tempo, as câmaras branquiais, ao aumentarem de volume, geram uma pressão negativa que induz a passagem de água da boca em direção às brânquias. Em seguida, a boca se fecha. As câmaras branquiais contraem-se e os opérculos se abrem, forçando a saída de água para fora do corpo do animal. A direção da corrente sanguínea nas lamelas respiratórias é oposta ao fluxo da água. Chamamos esse mecanismo de contracorrente. O sangue desoxigenado, que é trazido dos tecidos, passa entre as lamelas respiratórias no sentido contrário à passagem de água, possibilitando as trocas gasosas. Isso garante um bom suprimento de oxigênio, mesmo que os peixes vivam em águas paradas e com pouco oxigênio dissolvido. O epitélio branquial reveste o arco branquial, os rastros, os filamentos branquiais e as regiões interlamelares. Esse epitélio é composto por células epiteliais estratificadas pavimentosas, além de possuir diversos outros tipos celulares, como as células de cloreto e as secretoras de muco. O segundo tipo de epitélio é o epitélio respiratório. Esse epitélio reveste as lamelas respiratórias e é composto por uma camada de células pavimentosas, por onde ocorrem as trocas gasosas. Em um, encontra-se o arco branquial. Logo abaixo deste, representado por 2, está presente a camada mucosa. Em 3, a membrana basal, seguida de uma camada submucosa mostrada em 4. Indicado com 5, está o tecido ósseo, e, logo em seguida, em 6, uma camada de tecido adiposo. Como vemos em 7, há arteríolas branquiais eferentes e, representado por 8, uma arteríola branquial aferente. Em 9 está o filamento branquial, e no filamento branquial,
podemos ver as lamelas secundárias, que é a principal unidade de troca gasosa, das brânquias representadas em 10. No epitélio branquial, podemos encontrar diferentes tipos celulares, tais como as células pavimentosas, que são encontradas tanto no epitélio branquial como no epitélio respiratório. Uma característica dessas células é a presença de microsaliências, que retêm o muco, conferem aumento da superfície para trocas gasosas e possibilitam uma flexibilidade mecânica. Outros tipos de celulares encontrados são as células de cloreto e as células mucosas. As células de cloreto são responsáveis pela regulação osmótica e pelo transporte ativo de íons. E em peixes de água doce, essas células atuam como mecanismo de absorção de íons. Já em peixes marinhos, funcionam de maneira oposta, secretando os sais absorvidos para o meio. Já as células mucosas secretam ativamente muco e são encontradas principalmente nos filamentos. O muco secretado tem a função de agir como uma barreira que isola o epitélio branquial do meio, tem função imunológica e confere a capacidade de redução do coeficiente de arrasto da água. O epitélio respiratório é geralmente formado por uma camada única de células pavimentosas. A lâmina basal do epitélio respiratório está apoiada sobre um grupo de células chamadas células pilares. Essas células permitem a formação de canais por onde circula o sangue. Esses canais não são endotélios verdadeiros, pois não são revestidos por epitélio.